Você age como alguém que você mesmo contrataria? Não é uma pergunta que vai ter uma resposta de sim ou não. Ela é para você refletir de fato, para que você possa entender se você está ou não fazendo algo para te levar para o próximo nível ou se você só está reclamando dos outros. Eu sou Gil, mentor de carreira e desenvolvimento profissional, e eu ajudo você a ser promovido no mundo corporativo. Essa pergunta, pessoal, é para que você reflita de fato. E ela é muito boa, porque eu já vi gerentes falando assim, presta atenção, fazer o básico e ficar na sua, não assume muita coisa, entrega o combinado, tá ótimo. Eu concordo com isso. Só que tá ótimo para quem quer ficar estagnado e anos no mesmo cargo. Ninguém promove, pessoal, ninguém promove alguém que só faz o básico. Não faz sentido eu promover você por você fazer exatamente o que foi combinado no momento que você foi contratado. A promoção, ela precisa ir além. Você precisa exceder as expectativas. Ah, mas e a promoção por tempo de serviço? Olha, se você for um funcionário público, isso ainda vale. Você vai entrar lá, daqui 2 anos você vai ser promovido, daqui mais 2 anos você vai ser promovido, daqui mais 2 anos você vai ser promovido e aí acabou, porque depois começa a virar influência política. Servidor não tem reajuste de salário depois de um certo ponto. A única coisa que resta é ter esse plano de carreira que eles chamam para manter o funcionarismo público ali meio que preso na vida pública. Por isso que muita gente acaba saindo, né? Não suporta ficar lá fazendo a mesma coisa por tanto tempo, porque não agrega valor. Não tem necessariamente algo de valor sendo agregado, é simplesmente uma troca de tempo de serviço por salário. Ok, tudo bem, o CLT é a mesma coisa, só que você está numa empresa privada e muito mais do que uma empresa pública, você consegue alcançar níveis hierárquicos maiores. Vai depender claramente das suas entregas, claro, e do seu relacionamento. Fato. Pronto. Só que, enfim, funcionarismo público você tem esse plano de carreira. Empresa privada, normalmente, não. CLT, mundo corporativo, você vai ter que construir isso junto com o seu chefe. E quando essa gerente me falou isso, sobre você fazer o básico, eu fiquei pensando, putz, caramba, eu não posso agir dessa maneira, né? Porque se eu fosse entrevistar uma pessoa que me falasse isso, por mais que é muito difícil você entrevistar uma pessoa que fala assim, não, vou fazer o básico, feijão com arroz tá ótimo. Isso dificilmente vai acontecer, uma pessoa não vai falar isso na entrevista. Por quê? Isso não gera confiança. Isso não dá confiança para quem está contratando dizer que aquela pessoa vai conseguir entregar o resultado que eu preciso, se for eu que estiver contratando. Então eu falei, putz, eu não posso agir dessa forma. E aqui, vamos lá, o básico bem feito precisa ser muito bem executado. Você precisa fazer o básico bem feito se você quiser crescer, mas não dá para você crescer se você só faz o básico bem feito. Quando eu entrei no meu primeiro emprego, o gerente falou assim para mim, faz o básico nesse começo, porque só de você fazer o básico vai estar muito bom, porque o básico aqui já não está prestando. Isso foi um recado muito claro de que eu precisava ajustar a casa primeiro, se eu quisesse mostrar o meu resultado além. Por quê? Se eu fosse além antes de fazer o básico, tudo ia ficar cagado. Essa é a verdade, porque o básico não estava bem feito. Eu tô indo além, tô entregando uns projetos aqui e tal. Mas o cara não carrega o caminhão ali direito. Eu trabalhava com isso na época, né? Então, percebe? O básico, ele precisa ser feito. Agora, você não pode se ater somente ao básico. Por isso que ao longo do dia é importante você fazer uma reflexão para que você consiga entender onde estão as suas oportunidades de desenvolvimento. Isso é uma reflexão pessoal, única. Você vai fazer consigo mesmo. A primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: o que eu fiz bem hoje? Eu aproveitei o tempo que eu tinha ou eu fiquei só procrastinando? Eu usei as redes sociais de forma inteligente ou só para passar o tempo? Eu deixei de fazer um trabalho, de ajudar alguém por preguiça? Percebe? Você começa a fazer essa reflexão frente às ações que você teve durante o dia. Beleza, o que você fez bem, você vai agradecer, vai comemorar. Obrigado, tudo deu certo, excelente. Vai agradecer e pequena vitória. Fiz isso muito bem, nossa, bom trabalho. Beleza, agora vem uma pergunta oposta. O que eu fiz mal? Eu respondi de forma agressiva, eu fui reativo, eu interrompi as pessoas na reunião, eu falei mal de alguém e não tinha motivo nenhum para fazer isso, difamei, né? Uma difamação de uma certa forma. Essa reflexão é para que você possa pedir desculpa a tempo, porque isso aqui é igual feedback. Se você reflete e não pede desculpa, aquilo ali vai ficar... Disse, não me disse, entendeu? Não vai servir de nada.
O feedback, ele precisa ser na hora, ele precisa ser no momento. Não no momento do sentido de expor a pessoa, mas aconteceu a situação, chama a pessoa no canto, chama ela no Teams ali, já fala com ela. Porque depois que passou, gente, não adianta você dar um feedback para a pessoa. Não adianta você dar um feedback para a pessoa aberto. Ah, você fez isso, isso e isso na reunião. Tá, mas o que eu fiz? Qual foi a ação específica? Cadê o exemplo? Traz o exemplo. Por isso que é importante você refletir o que você fez mal, porque vamos supor que você respondeu uma pessoa de forma agressiva. Você vai lá e pede desculpa. Ah, não conseguiu no mesmo dia? Vai lá no dia seguinte. Fala, olha fulano, ontem, naquela situação assim assado, eu respondi você de uma forma agressiva. Você me perdoa por isso? Eu prometo que vou fazer o máximo para que isso não aconteça novamente. Entende? Por isso que isso é você pensar o que você fez mal, pedir desculpa e se corrigir. Beleza? E por último, o que eu poderia ter feito melhor? E aqui é o suprassumo do negócio, que é onde você cresce de verdade, porque você começa a ver o que você fez mal ou o que você fez bem, mas que poderia ter sido melhor, poderia ter ido além. E nesse caso é onde existem as maiores oportunidades de crescimento, porque você consegue fazer e tomar ação no dia seguinte ou no mesmo dia. Vamos supor que você faz esse exame 2 vezes no dia. Ali na hora do almoço e depois quando você for dormir. Se você faz na hora do almoço, você fala, putz, eu já posso corrigir agora à tarde. Se você faz no final do dia quando você for dormir, putz, eu já posso corrigir amanhã cedo. Quando você começa a fazer essa reflexão, você vai encontrar vários pontos que você pode melhorar. Você poderia ter sido mais rápido, você poderia ter controlado sua atenção ao invés de ficar divagando, você poderia focar em concluir o seu trabalho. Você também vai descobrir que faltam habilidades em você que podem ser desenvolvidas. Inclusive, nesse canal, eu tenho um vídeo que eu falo quais são as principais habilidades que todo profissional que busca ser promovido precisa ter. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. E você vai ver que é muito mais fácil você se desenvolver e se tornar um profissional desejado e relevante na hora de ser promovido. Bom, essas perguntas que eu falei aqui, isso se chama exame de consciência. E ela vai te deixar muito mais responsivo para se tornar um profissional cada vez melhor. Pode ter certeza disso. É uma prática que você vai achar difícil no começo, porque você tem que criar esse hábito, que vai virar um hábito. Você vai refletindo sobre isso todo dia. E aí você começa a perceber, por exemplo, sei lá, você está aqui, aí vamos supor, né? Eu tô aqui, ó, tô gravando, tal. Aí eu tô gravando, vou pegar o celular aqui, vou olhar aqui, tal. Aí você fala, putz, eu tô perdendo tempo, eu tô vendo conteúdo aqui que não presta, entendeu? Então, vou tirar aqui o celular e vou parar de ver, percebe? Então, tipo, você começa a perceber isso, você começa a se flagrar fazendo coisa que você não deveria, entendeu? E por que isso é bom? Porque você começa a aproveitar melhor o seu tempo. Você começa a direcionar o seu tempo para as coisas que vão te deixar cada vez mais próximo de uma referência profissional. Profissional que entrega resultado, que sempre está à disposição ali para resolver um problema. Eu tenho certeza que agora, quando eu estou falando aqui, você pensou em quem é essa pessoa hoje na empresa. Essa pessoa que você pensou, ela provavelmente se tornou uma referência ajudando as pessoas quando ela podia, mostrando autoridade, confiança. Ou seja, quando você começa a fazer esse exame e a se corrigir e a observar as suas oportunidades, você cresce. O profissional que você contrataria provavelmente é um profissional que é capaz de entregar um resultado que seja consistente, uma pessoa confiável, uma pessoa que você fala assim, se eu entregar isso aqui na mão dele, ele vai fazer. Esse é o profissional autogerenciável. É uma pessoa que é capaz de ler a situação, entender o que precisa ser feito e fazer sem você pedir. Mas não são todas as pessoas que são assim. A maioria não é na realidade. E é preciso desenvolver essas pessoas para que elas se tornem autogerenciáveis. Você consegue fazer isso como líder ou até mesmo como líder indireto. Você trabalhando ali com as pessoas, seja você um analista sênior, um gestor, um supervisor, você consegue ali, aos poucos, e falando para a pessoa, olha, você podia pensar dessa maneira, você pode ter essa opção e tudo mais. Qual que é o segredo de ser autogerenciável? É saber ler as coisas, saber ler o ambiente e entender quais as decisões você vai tomar. É impulsionar aquela pessoa, mostrar para ela novas situações, novas perspectivas, onde que ela poderia atacar de uma maneira diferente, porque às vezes ela está tão focada em determinado ponto que ela não consegue enxergar os outros. Essa é a função do mentor, essa é a função de um líder bom, né? E aqui, quando você começa a refletir sobre eu não estou agindo como um profissional que eu contrataria, você precisa começar a rever as suas situações, você precisa começar a rever as suas ações para que você consiga ajustar isso a tempo e começar a se transformar no profissional que seja desejado pela liderança
em uma próxima promoção. Isso demonstra postura, coragem para você dizer que está pronto já. Quando você começa a tomar essas decisões sozinho, sem a necessidade de ficar buscando validação da sua liderança o tempo todo. Existe um padrão de um profissional que todos os gestores olham. Esse padrão está se tornando cada vez mais escasso, porque as pessoas querem sempre a recompensa antes do resultado. E isso não tem nada a ver com meritocracia, tem a ver com o quanto de valor você gera para as pessoas que estão à sua volta, sem esperar absolutamente nada em troca. Eu não estou dizendo que é para você vender o seu trabalho de graça, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você precisa estar disposto a fazer tudo certo para buscar sua promoção, mas ela pode não vir mesmo assim. E tá tudo bem. Só que você tem que continuar trabalhando forte, porque se você perde o ritmo, você fica para trás. E quando isso acontece, o mercado não perdoa e você é completamente evaporado e esquecido. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, se ele mudou alguma coisa na sua vida, na sua forma de ver diferentes situações, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada. E não se esqueça, eu tenho um treinamento de 5 minutos que eu te explico todo o método que eu utilizei para mim, para sair do chão de fábrica e virar gerente regional da América Latina. Você vai se tornar mais visível e uma autoridade na sua área e com certeza vai aumentar consideravelmente as suas chances de ser promovido em uma próxima oportunidade. Te vejo no próximo vídeo.